Gente querida, pastor Josué Valandro nos dá assim, muita honra de vir aqui nessa manhã. Ele vai falar daqui de cima, porque a gente está gravando e o ângulo melhor para a gravação é por aqui. E nós vamos orar aqui, passando logo a palavra para ele, mas só reforçando para vocês o que, entre muitas outras coisas, nos tem inspirado na experiência que ele vai contar, certamente vai passar aqui para nós. É o fato de que se trata de uma igreja bíblica, colocada nos fundamentos da palavra de Deus e que cresce muito num ambiente tão hostil quanto o ambiente que a gente tem aqui. Então, a gente se sente muito inspirado e desafiado, compreendendo que a ordem de Jesus, quanto a produzirmos fruto, não fica completa se a gente não aportar essa ordem, a ideia de que o Senhor nos chama para produzirmos muito fruto, muito fruto. Não existe alternativa de ficar você e eu, nós, a Igreja Betânia, pequenininho, porque a gente quer, né? É mais gostoso. Ontem alguém da igreja, muito querido, me falou assim, olha, eu preferia aquela igreja assim, menorzinha e tudo, mais íntima. Bom, então vai para uma célula gostosa e fica ali, mas não tem jeito, Deus colocou a gente aqui. Se tivesse colocado num outro lugar, talvez a história fosse diferente, mas colocou a gente aqui com a pressão que vocês têm sentido. O fogo está quente, gente, a gente deseja que o Espírito Santo venha com fogo santo na mesma proporção daquilo que tem sido a pressão do inferno sobre a nossa vida aqui, vocês sabem. A gente tem pensado nisso, falado nisso, esse entorno é, para dizer o mínimo, absolutamente sinistro e infernal. Então, só muita graça, só muito fruto, só muita bênção, só muito da palavra de Deus. Por isso a gente tem o privilégio e a bênção de ouvir o pastor Josué. Ele está acompanhado aqui do pastor Renison, que é pastor dos jovens lá na Igreja Batista Atitude. Está ele aqui, pode levantar um minutinho. Não vai ser demais a gente os aplaudir, né, gente? Obrigado pela presença de vocês. Vamos orar aqui um instantinho. Senhor, muito obrigado pela bênção que o Senhor nos concede outra vez, repetidas vezes, de ouvir a Tua voz por meio de homens e mulheres a quem o Senhor tem chamado de maneira especial nesse tempo tão desafiador. Visita-nos aqui com uma porção extraordinária do Teu poder e da Tua graça. Em nome de Jesus e para o teu louvor. Amém. Gente, vai ter um número aqui de WhatsApp para vocês fazerem suas perguntas. Enquanto o pastor Josué for falando, se você quiser endereçar esse número, alguma pergunta, não é isso? Claudinho, cadê o número? Está por aí? Está ali embaixo. Tá? Então, você pode fazer, só vale pegar o celular para consultar a Bíblia, para fazer a anotação ou para fazer pergunta. Para saber quanto está o jogo do Flamengo, você pode me perguntar se o Flamengo está bem colocado na tabela do Brasileirão, depois você me pergunta, ou então o pastor, né? Eu disse que esse comentário engraçadinho do Claudinho, divide o auditório. Na verdade não divide não, bota 5% para um lado e 95% para o outro, mas de qualquer jeito a gente respeita as minorias, é uma igreja inclusiva e a gente não quer aqui causar qualquer tipo de mal-estar. Sobre o Flamengo depois a gente fala. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado, pastorzão. Gente, eu pego para o lado aqui, boto, né? Eu vou usar isso aqui. Queridos, muito bom dia. Eu estou muito empolgado de estar com os irmãos, porque quem que não conhece a Igreja Betânia, quem que não sabe da história dessa igreja, quem que não sabe do legado que essa igreja tem deixado na nossa cidade, né? No nosso estado. E eu louvo muito a Deus, porque são citações que são feitas ao longo da história e que provam que essa igreja sempre procurou andar à frente, sempre procurou ter um desempenho melhor, sempre procurou avançar, e não é diferente agora, né? Quero agradecer muito aqui, pastor Theo, Cláudio, pastor Josué, eu não sei se tem outros pastores na igreja, mas 3, né? Eu tenho algo especial com aquele dali, que você sabe por quê, né?
Xará, né? Então, Xará é diferente. Mas estou muito grato pelo convite dos irmãos. E a Igreja Batista Atitude, ela é uma igreja que quer somar com igrejas, porque a gente também aprende muito das igrejas, né? Paulo Mazzoni já esteve aqui, eu sou apaixonado pelo Paulo, a gente é muito amigo, e tenho certeza que muitas coisas que Deus tem me ensinado através de outros, eu tenho que passar para outros ainda, e muita coisa que vocês têm aprendido, eu quero aprender, e é nessa troca que a gente vai fazer prevalecer o nome de Jesus. Afinal de contas, Niterói, há alguns anos atrás, foi o maior reduto de corrupto de uma operação feita pelo Ministério Público. Lembram disso? Né? Então, Niterói já não é mais puro. E a minha cidade, vocês sabem como é que está. A minha cidade, o Rio de Janeiro, está numa fase de intervenção, uma intervenção que não está dando muito resultado, porque também me parece que o Exército não tem muita autonomia e não tem recursos. Então, a gente está numa situação que ou a gente se une, ou então, você que tem um parente lá no Rio de Janeiro vai parar de visitar, alguém de lá quiser vir aqui também para de vir, e a gente vai ficar sitiado. Mas Jesus deixou uma igreja dele aqui. Jesus deixou um legado para a gente, deixou uma missão para a gente. E nós não vamos entregar nossa cidade e ir para Portugal, não. Está todo mundo achando que Portugal é a solução? Não, a solução nós vamos mudar a cidade. Então nós não vamos, quem quiser Portugal que vá. Eu vou ficar aqui e eu vou mudar a minha cidade, e eu vou mudar o meu estado, e nós vamos mudar, e vamos mudar muito. E daqui a alguns anos, as estatísticas serão completamente diferentes. Eu tenho pregado muito por essa região aqui, né? Um dia desse, eu fui pregar num lugar tranquilo, chama Jardim Catarina, já ouviu falar? É tranquilo, não é tranquilo? O pastor falou assim, quando você passar da Polícia Federal, tal, você entra direita, para ali e me espera. Eu falei, meu Deus, mas que insistência para eu parar ali. Aí, ligamos de novo no dia, estamos indo, tal, passou a Polícia Federal, você vira à direita, para ali. Eu já entendi, falei, o negócio passou dali, o negócio é complicado, e realmente, é barricada direto. Aí eu cheguei na igreja desse pastor, sabe o que ele disse para mim? Ele disse que um membro da igreja dele, dono de uma loja de material de construção, está se mudando, está abandonando o bairro, não consegue mais morar lá. Por quê? Porque o tráfico chega lá na loja dele e fala assim, enche o caminhão. Aí ele enche o caminhão de terra, vem e despeja a terra para fazer uma barricada num lugar específico que eles queiram. Então ele não aguenta mais ficar dando caminhão para o tráfico de terra. Irmãos, ou a gente vai ter essa visão que o pastor falou aqui agora, de crescimento, de avanço, ou realmente eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Eu não sei o que nos move. Então, louvo a Deus por você, que deixou o seu lar no sábado de manhã e atendeu o chamado da sua liderança para estar aqui. Eu queria orar de novo com você. Eu vou compartilhar um pouco do crescimento da nossa igreja, foi mais ou menos a proposta que o pastor Cláudio fez para mim. E depois eu quero ministrar uma palavra breve, em função da nossa multiplicação, do crescimento da nossa igreja, e depois parece que vai ter perguntas e respostas, não é isso? Né? Então vamos orar novamente. Eu não posso deixar de citar que o pastor Heinz, que está comigo aqui, ele está comigo desde que ele era um seminarista, né? Isto foi quando eu cheguei para a Barra da Tijuca, em 2003 eu cheguei, ele chegou em 2004, e hoje ele lidera uma rede com quantas células? 126, mas da rede dele, nós multiplicamos uma outra rede, que também tem suas 130 células. Então, na verdade, ele seria hoje pastor de 260, 270 células aí. Então, uma pessoa que tem muita bagagem, ele está aqui comigo, eu quero agradecer a presença dele aqui.
deixou os pequenininhos dele lá para me acompanhar. Obrigado, Heinz. Vamos orar? Senhor, estamos aqui para sentir tua presença, ouvir a tua voz e atender o teu chamado. Obrigado pela existência da Igreja Presbiteriana Betânia, por tudo que ela tem realizado ao longo dos anos, e te pedimos, ó Deus, que a melhor fase da história dessa igreja ainda esteja por chegar. Que o melhor momento, que o clímax, que a ebulição do teu poder nesse lugar, de maior abrangência e influência, ainda esteja por vir. Porque cada um foi semeando, cada um foi adubando, cada um foi irrigando, cada um foi fazendo a sua parte, mas, ó Deus, eu te peço a maior colheita da história deles nesse momento. Não colheita numérica apenas, mas uma colheita também, ó Deus, de avivamento, de mover do Espírito, de dependência do Senhor. Senhor, por esse púlpito grandes oradores passaram. E uma semente muito preciosa do reverendo Antônio Elísio está aqui. Mas está na hora, ó Deus, de cada um aqui fazer a sua história. E cada líder de célula dessa igreja ser um pastor. Deus, derrama da tua glória sobre esse lugar. Faz o teu mover nessa igreja. Me contempla com tua graça na comunicação da tua verdade agora. No nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, eu sou filho de pastor Josué Valandro de Oliveira. Eu sou o Júnior. E eu fui criado num ambiente de muita dependência de Deus, um homem muito temente, um homem de muita oração. Fui criado em Marechal Hermes, subúrbio do Rio de Janeiro, perto de Madureira. Alguém conhece Madureira? E Marechal, alguém conhece Marechal? Pois é, 3 estações depois, né? Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal. É pertinho de Copacabana e Ipanema, é no meio ali, entre os dois ali, né? E eu fui criado ali. Nossa igreja era uma igreja de certa relevância para o ambiente. Depois eu fui para a Ilha do Governador. Meu pai foi pastorear a Igreja Batista de Itauá, uma igreja grande também, uma igreja com um ministério bem abrangente na área de família. Talvez alguém aqui já tenha feito algum evento de família lá, porque eram muitas coisas que aconteciam. E eu fui criado nesse ambiente, mas eu tinha certeza de uma coisa, que eu não ia ser pastor. Porque era muito doído. Você não tem muito do seu horário, do seu dia, do seu tempo. Você vive em função das pessoas. Não pode ganhar o dinheiro que você quer. Não pode fazer o que você quer. É criticado de muita coisa. Então, eu amava Deus, eu amava a igreja, mas eu não queria ser pastor. E Deus fez um trabalho muito bonito na minha vida e me levou à convicção de que eu deveria ser pastor. No dia que eu subi para fazer a prova, o vestibular do seminário, eu fiz uma oração. E a oração que eu fiz foi: Senhor, eu estou subindo aqui. Eu parei na porta do seminário, estava uma placa assim, escrita assim: Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, desde 1900 e tal, lapidando vocações. Ali eu parei meu carro e eu chorei muito. E eu fiz uma oração, eu falei: Deus, se for para ser mais um, então o Senhor me tira daqui agora. O Senhor não deixa eu completar essa subida dessa ladeira, que é uma colina, não sei quem já foi no Seminário do Sul, é uma colina lá na Tijuca, um lugar muito bonito, muito arborizado. E naquele dia eu subi a colina, fiz o vestibular, e a partir dali eu estava convicto: eu vou ser o melhor pastor que eu puder. E meus irmãos, foram 4 anos de seminário, fazendo curso de teologia. Eu já era
formado em informática, trabalhava como analista de sistemas, trabalhava como consultor de uma multinacional americana chamada Electronic Data System, EDS. E foram 4 anos saindo do trabalho, indo para o seminário, me preparando, e com muita expectativa de ser alguém no reino de Deus, de fazer alguma coisa relevante no reino de Deus. Terminei o seminário, fui pastorear em Ipatinga, Minas Gerais. Cheguei em Ipatinga e estava cheio de sonho. E aí alguém falava para mim assim: pastor, você pode me visitar lá essa semana? Posso. Pastor, você pode ir lá no hospital tal ver um primo meu? Posso. Pastor, meu papagaio está com febre, o senhor pode ir lá? Posso, claro. O papagaio é um ser vivo, coisa linda. Então, gente, eu queria atender tudo e todos. Mas eu tinha sido consultor. Eu trabalhava ajudando as organizações a melhorar os seus processos. Eu informatizava as empresas. E eu, com poucos meses, falei assim: rapaz, tem um negócio errado aqui. Por quê? Porque eu chegava numa visita, no horário. Chegava na outra 5 minutos atrasado. Chegava na outra meia hora atrasado. Chegava na outra 45 minutos atrasado. Resultado, o último já estava de bico. Falei, eu me mato e ainda fico com raiva. Falei, não está bom não. Com pouco tempo, eu reparei que no domingo eu fazia mensagem evangelística, as pessoas se convertiam, e no batistério eu olhava e falava, cadê aqueles caras? Falei, tá bom não. Com poucos meses, porque eu assumi interinamente no dia 1º de janeiro de 98, e só assumi efetivamente, continuei morando no Rio, eu ia de 15 em 15 dias, assumi definitivo no dia 18 de abril de 98. E com poucos meses eu falei, não tá do jeito que tem que ser. Foi quando eu comecei a fazer discipulado dos novos convertidos. Eu fazia uma turma na igreja, fazia uns estudos com eles, pegava os novos convertidos, dava para eles. Eles começavam a fazer estudo com os novos convertidos. Gente, já começou a dar uma melhorada. Já foi muito legal. Isso eu fiz no dia 5 de dezembro de 98. Eu levei lá um homem chamado pastor Joselito Sena, ele deu um treinamento lá sobre discipulado de novos convertidos, eu comecei a praticar aquilo, começou a dar uns resultados legais, só que em poucos meses eu já estava falando assim, mas e os velhos? Os novos eu estou cuidando, e como é que eu cuido dos que não são os novos? Qual é a qualidade de membro que eu vou ter aqui na igreja? Eu tinha uns caras lá de corpo diaconal, chato que nem um negócio que agarra no seu pé, você quer soltar, os caras queriam o tempo inteiro marcar reunião comigo para tratar de nada. Não é presbiteriano, batista que tem essas coisas, presbiteriano é legal, é organizado. Não tem essas manias, né? Mas os batistossauros, nós somos esquisitos, vocês não, mas nós somos. E aquilo, eu falei, meu Deus, eu quero ver esses irmãos ganhando gente para Jesus, eu quero ver esses irmãos vibrando com Jesus, eu quero vê-los batizados e tomados e dominados e encharcados pelo Espírito Santo. Eu amava muito aqueles irmãos, eu amo muito aqueles irmãos que estão lá em Ipatinga até hoje. Eu falei, como é que eu dou qualidade para eles? E eu comecei a fazer também discipulado de grupo, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Quem conhece? É um negócio fantástico. Eu estava querendo. Falei, então já teve um discipulado de novos convertidos, discipulado de grupo. Falei, nossa, está dando efeito bom na igreja esse negócio. Estava faltando alguma coisa. E foi em 99 que eu comecei a fazer os módulos de igreja em células, com o pastor Robert Lai, né? Roberto Lai, que a gente chama no Brasil. E o Roberto começou a ministrar os módulos, você fazia um módulo, depois, meses depois, você fazia o segundo módulo, depois o terceiro módulo, eram 4 módulos, eu fiz os 4 módulos. E eu comecei a fazer a transição da igreja. E nós começamos com o Marcelo, fomos, e depois eu fui para uma conferência da CEPAL. Cheguei na conferência da CEPAL, eu escutei um homem chamado Irmão André. Quem já ouviu falar do Irmão André, contrabandista de Bíblia? Esse, um bom presbiteriano, tem que ter ouvido, hein?
né? E eu fui na conferência, e o irmão André começou a contar as experiências que ele tinha com Deus, coisas impressionantes, milagres, coisas do tipo, ele está com um carro cheio de Bíblia, e ele separado numa barreira, num país daquele da cortina de ferro, e ele vai ser preso, e o cara abriu o capô, e em vez de Bíblia, vê alface. Coisas impressionantes, coisas ele chegar num país com uma mala lotada de Bíblia no meio das coisas lá, não tinha aqueles raios-x que vê até a alma da gente hoje, né? Não tinha, e o cara mandar ele abrir a Bíblia, e o cara abriu para cá, abriu para lá, e não vê a Bíblia. E ele correndo risco por Jesus, aquilo me deixou doido. Falei, meu Deus do céu, eu estava lá em Ipatinga, eu tinha aberto mão de uma carreira, sim, eu fui para ganhar um terço do que eu ganhava financeiramente, sim, mas essas experiências com Deus não me dominavam. Como é que está a tua vida? Você tem sede disso? Eu vou te falar uma coisa, quem não tem sede disso, vai andar para trás. Você não vai ficar estável, não. Ou você quer algo a mais, ou você vai ficar para trás. Não tem jeito, o mundo te puxa para trás. Se você não tiver alguma coisa que te puxa para frente, você vai andar para trás, queira ou não queira. Nós não somos maiores do que esse mover secularizado, esse mover materialista, esse mover pagão que nós vivemos. Irmãos, resultado, eu voltei para Ipatinga desesperado, querendo viver alguma coisa com Deus. Fiz 2 orações. Estou resumindo aqui. E a oração foi: Senhor, eu quero correr algum risco pelo Teu nome. Senhor, eu quero pregar nas vilas pobres da África. Eu queria tanto ir no meio daquelas comunidades pobres da África. 2 pedidos que eu fiz a Deus. Segunda-feira, eu fui para a praça da cidade, pregar o evangelho, a moda antiga. Eu falei, amanhã eu estou indo pregar na praça. Alguém quer ir comigo? Pastor, para montar som, não para montar nada, é a moda antiga, do jeito que eu fazia em Marechal. Nós vamos parar na praça e vou começar a pregar, abordar as pessoas, abraçar, chorar com elas, orar com elas, a moda antiga. Eu estava doido, eu estava desesperado por alguma experiência com Deus, e assim eu fui, alguns irmãos da igreja foram comigo, e nós fomos para a praça lá, começamos a pregar, quando eu cheguei em casa à noite, recebo um e-mail, uma pessoa dizendo, Pastor Josué, isso é 2003, Pastor Josué, estou indo para a África no final do ano, reservei o dinheiro da sua passagem, você quer ir comigo? O irmão que eu tinha falado com ele uma vez apenas, em Belo Horizonte, numa conferência que eu preguei. Ele morava nos Estados Unidos, um homem pobre, um homem rico não, trabalhava com pedras, fazendo jardim, fazendo muros, homem de mãos calejadas, apaixonado por missões, e ele reservou o dinheiro para me levar, e eu comecei a chorar, e eu agradeci a ele chorou do lado de lá, e isso foi na segunda-feira depois que eu voltei da CEPAL, depois de orar na igreja pedindo essas 2 coisas a Deus. E logo depois, 2 semanas depois, me liga uma pessoa falando, a igreja aqui da Barra, o nome era Igreja Batista Central da Barra, nós estamos sem pastor, e nós lembramos de você trabalha com células, a gente queria tanto que essa igreja fosse em células, e a igreja tinha 20 e poucas pessoas, nós não tínhamos 30 membros ativos, e eu entendi que Deus podia estar me dando ali o tal do risco, o tal do desafio. Para concluir a história, eu fui lá conhecer, eu não tinha uma noção exata do problema, que no dia que eu fui lá pregar, eles trouxeram amigos, eles trouxeram pessoas que tinham passado pela igreja e não eram mais da igreja, estavam lá. Então, no dia que eu fui, tinha umas 40 e poucas pessoas, me deu uma sensação de grandeza. Deus é bom, né, gente? Ele sabe da nossa incredulidade, às vezes bota um negócio mais floreado um pouquinho, mais perfumado, para você não ver o tamanho do negócio. Então, eu cheguei lá, vi, aí falaram, aquela menina ali, ela tem curso para trabalhar com estudante. Falei, poxa vida, ó, beleza, maravilha, que tem muita faculdade. Aquele pessoal, aquele casal ali, eles trabalham com casais. Falei, meu Deus, já tem um líder de casais, ó, estou fera se eu vier para cá. Mal sabia eu que ninguém estava mais na igreja. Todo mundo que era de estudante mesmo, mas já tinha ido embora. O outro é de casais, mas já tinha ido embora.
E assim, no dia 27 de setembro de 2003, eu assumi a Igreja Batista Central da Barra. A gente reuniu numa escola municipal. Uma escola municipal que fica quase em frente ao Barra Shopping. Em frente ao Barra Shopping tem uma área da Barra chamada de Parque das Rosas. E ali tem uma igreja católica, e do lado da igreja católica tem essa escola municipal. Pensa no lugar sujo. Pensa no lugar fedorento. Pensa em banheiro imundo. Eu chegava lá para o culto, estava o zelador da escola de sunguinha, camisa do Vasco, miserável. E aí, pastor, falei, cheio de cerveja. E aí, meu irmão, tudo bem? Quem que ia achar que ali tinha uma igreja reunindo? A gente reunia ali no sistema de escambo. Dava uma bola de futebol, dava uma lâmpada, dava uma lata de tinta e reunia nos domingos. A escola devia ter um contato de limpeza com alguém que não limpava nada, imundo. Então a gente chegava no domingo ali, naquele calor, nesse ambiente desfavorável, começava a catar papel no chão, pedaço de piaçava, e plástico, e copo, e ia catando aquilo, a mão da gente ficava imunda, e a gente ia no banheiro com aqueles desenhos, pessoal muito criativo, né, escola municipal, aqueles desenhos, aquelas frases de efeito, né? Então você imagina que ambiente acolhedor que não era. A gente subia para a sala, chegava no terceiro andar, tinha uma sala que a gente reunia. A sala tinha uma janela de um lado e a janela do outro, motivo óbvio, não tem ar-condicionado, se abre de um lado do outro, pelo menos para correr algum vento. Só que um lado, botaram uma cortina e atrás da cortina virou um porta-bagulho. Então o vento não corria, porque só tinha aquela porta. E aqui atrás, carteira quebrada, arquivo quebrado, um monte de coisa. Meus irmãos, não é muito agradável lembrar o dia que uma barata desse tamanho, uma cascudona, saiu dali no meio do sermão. Eu acho que ela queria se converter, mas eu não fui sensível a esse momento dela. E eu estou pregando, e devia ter, estava lotado esse dia, tinha umas 30 e poucas pessoas, entendeu? Estava lotado, e aí a barata me sai assim, e eu estou aqui falando, empolgado, quando eu olho a barata ali, eu falei, meu Deus, se essa barata subir na perna da mulher, acabou o culto. E ela vindo, ela andava um pouquinho, olhava o povo, falava, esse povo é o meu povo, né? Andava mais um povo, e aí eu, olhando ali, eu estou pregando, e aí, você sabe que o Espírito Santo te inspira, né, cara? E eu fui e falei, meus irmãos, porque nós precisamos, e tuf! E enquanto eu gesticulava para cá, eu dei-lhe uma aqui, falei, miserável, vai para o inferno. E olha, que coisa, que loucura que foi. Saímos dali, alugamos uma casa, que era uma lona. Aqui foi uma lona uma época? Foi, não foi? Pô, mas aqui não era furada não, a lona, né? A nossa lá tinha mania de furar. Ela tinha os remendos já, e ela furou, um dia de culto, ela furou de um jeito, tinha tanta água empoçada, que ela fez uma barriga, e ela explodiu. Irmãos, 2 irmãos procuraram um caiaque na hora, porque foi muita água dentro da igreja, e a gente passava por isso. Essa casa que a gente tinha, era aqui, ó, aqui tinha um retângulo, que era o púlpito, e aí tinha um corredor. Nesse corredor aqui tinha uma porta que era o banheiro. Então você imagina só, o banheiro era conectado com a igreja, o irmão ia lá conforme o tempo da descarga, você já sabia. Tá desagradável demais, mas foi assim, foi difícil demais, muito difícil. Aí que eu fiz com o púlpito? Eu peguei o púlpito aqui, empurrei para o lado, porque o corredor começou a encher, e aí eu ficava aqui, ficou aquele L, né? Ficou aquele L, e a gente ficava daqui, pregando, e assim foi. O que eu posso te falar, irmãos? Eu posso te falar que a gente foi trabalhando com célula desde o início, e eu apostei nessa visão, e trabalhei com célula desde o início, mas a gente errava muito, eu não tinha muita bagagem, mas célula desde o início, até que em 2011, fevereiro de 2011, dezembro de 2010, nós estávamos com 1000 membros.
E a gente estava com 1.000 membros e me bateu um certo desespero, que eu falei assim, meu Deus, 1.000 pessoas. O que eu vou fazer agora? Já tínhamos feito agora essa casa que a gente tinha, compramos a do lado, derrubamos os fundos das 2 casas, fizemos um galpão, que é o nosso centro de convenções hoje, cabe 850 pessoas sentadas. E eu com 1.000 pessoas, falei, um erro meu aqui agora, ele impacta muitas pessoas. Foi quando eu procurei uma orientação de com quem que eu andaria, com um grupo. E foi quando eu conheci o discipulado 1 a 1. Eu comecei a aprender muito com pessoas que trabalhavam com discipulado 1 a 1. E nós implantamos em fevereiro de 2011 o discipulado 1 a 1, ou seja, eu já tinha células agora com discipulado 1 a 1, ou seja, cada pessoa sendo discipulado na igreja. Claro que isso é uma utopia, você nunca vai conseguir todo mundo discipulado, mas pelo menos a maior parte da liderança da nossa igreja é discipulado 1 a 1. Por exemplo, eu sou o discipulador do pastor Raines. Então hoje ele veio comigo, a gente veio conversando, trocando ideia, falando disso, falando daquilo, tal. Vamos voltar conversando. Então nós estamos entendendo que vida na vida é um grande conceito. Hoje nós já falamos de riscos do ministério, hoje nós já falamos de problemas que a gente viu na mídia recentemente, de obreiros tão maravilhosos, que a gente admira tanto, que estão sendo acusados de coisas que não são boas, e a gente foi falando sobre nós dois, sobre alguns cuidados, alguns preceitos que nós precisamos ter como homens de Deus, para que nunca caiamos nos mesmos erros. Eu tenho liberdade para perguntar para o Raines sobre qualquer assunto. Eu pergunto para ele sobre a vida dele íntima. Falo, está tudo bem em casa? Sua vida íntima com a sua esposa está bem? Está tudo bem? Não vou ficar perguntando detalhes da vida íntima da pessoa, mas se ele está tendo vida íntima com a mulher dele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muito pastor não teve ninguém que perguntasse isso para ele, e coisas não foram tratadas, e depois os escândalos vêm, porque muitas vezes uma pessoa com fome, ela decide se alimentar de qualquer porcaria. O discipulado 1 a 1, ele trouxe prevenção, ele trouxe também cura. Cura porque quando você começa a compartilhar uma área de fragilidade da sua vida, quando você começa a compartilhar um sonho da sua vida, uma frustração da sua vida, e alguém começa a colaborar com você nisso, e orar com você nisso, isso te ajuda a curar aquela ferida. Não é à toa que lá em Tiago 5,16 vai dizer, confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes o que? Curados. Quando eu confesso a Deus, Ele me perdoa, mas quando eu confesso a alguém, eu tenho a chance de ser curado, eu me liberto daquilo, eu não tenho mais uma coisa escondida, eu não tenho mais uma coisa assim, ninguém pode saber, e eu fico às vezes vivendo a pior das situações que a gente pode viver na igreja, que é a hipocrisia. É a gente viver uma coisa diante dos irmãos e outra no oculto. Então, queridos, nós começamos a fazer o discipulado 1 a 1, e já estava com 1.000 pessoas, era uma igreja que crescia muito, as células trouxeram o crescimento, o discipulado 1 a 1 trouxe qualidade. A célula crescimento, a célula quantidade, o discipulado trouxe qualidade. E aí a coisa continuou crescendo com mais qualidade, e para resumir um pouco, a gente hoje passa de 9.000 membros ali. Nós começamos a abrir igrejas filhas. Eu tinha uma dificuldade muito grande de abrir igrejas filhas, conectadas à nossa igreja. Eu entendia que eu deveria dar independência a todas as igrejas normalmente. O problema é que as pessoas não queriam sair. E a gente começou a ter um problema muito grande. Por exemplo, a gente tinha células em Duque de Caxias. Aí a célula do Duque de Caxias ganhava a pessoa para Jesus. Só que a pessoa não vinha para a Barra da Tijuca. Por que não vinha? Porque não tem dinheiro. Porque tem preguiça. Porque tem que pagar pedágio. Por um monte de motivos. Então a gente teve a necessidade de começar a abrir igreja lá. Só que as pessoas falam, não, mas eu que sou da célula da Barra,
Eu não quero me afastar. Eu sou da Igreja Batista Central da Barra. E aí a gente começou a ficar numa crise danada, fomos conversar com vários pastores muito importantes do meio batista, e eles falaram: rapaz, fica tranquilo, toca em paz. E eu comecei então a abrir as igrejas filhas. Então hoje a gente tem igreja em Orlando, a gente tem igreja em Vitória, a gente tem igreja no Rio de Janeiro, em algumas cidades, e, por exemplo, a gente tem uma igreja hoje na zona sul do Rio de Janeiro. Nós alugamos um prédio na Visconde de Pirajá. Pastor Theo, nós temos hoje 3 cultos lá, cabe 300 pessoas no lugar, nós temos 3 cultos. Então, é uma coisa assim, fenomenal, é uma coisa, na zona sul do Rio de Janeiro, pensa no lugar de morte de igreja, já deve ter mais de 2.000 igrejas mortas na zona sul. Então, assim, Deus tem feito uma coisa sobrenatural. Em Nova Iguaçu, nós estamos agora fazendo a obra do prédio de Nova Iguaçu, mas a gente já reúne em Nova Iguaçu 350 pessoas. É uma igreja que, quando inaugura com as 400, 500 pessoas. Então, a gente teve que seguir esse caminho. A gente comprou uma propriedade na Barra da Tijuca, é um lugar muito caro, é mais caro que Niterói. E aqui é caro, hein? Aqui não é barato não, e lá é muito caro, muito caro. E a gente comprou uma propriedade, uma pessoa facilitou, Deus foi fazendo o milagre. O milagre, só para te resumir, eu falava para a igreja todo dia: nós vamos comprar esse ano a igreja, nós vamos comprar esse ano o local, nós vamos comprar esse ano o local, nós vamos comprar esse ano. O pessoal fala: agora ele ficou maluco de vez. Foi aquela época que estava 2011, estava subindo os preços todos, e a gente falou: nós vamos comprar, nós vamos comprar, nós vamos comprar. E eu não sabia que tinha um cara na igreja que tinha um terreno enorme. O nosso terreno é 10.100 e poucos metros, e mais 5.000 e pouco do lado. Ao todo, a nossa área toda dá quase 16.000 metros quadrados. No coração da Barra da Tijuca, entre Barra e Recreio ali. E tinha um cara lá, que esses 10.000 e pouco eram dele. E cada vez que eu falava: esse ano vamos comprar, a mulher dele dava cutucada nele. Tipo assim: não é você que vai vender para a igreja? Um dia ele veio me procurar, aí ele falou: não vai comprar meu terreno não? Eu falei: teu terreno aonde? Aquele terreno, aquele terreno cada hora é um preço, não tem condição de comprar aquele terreno não. Ele falou: vamos conversar, porque cada vez que o senhor fala isso aí, eu não sei se Deus não quer me usar para isso. Cada vez que eu falo: você está frequentando a igreja? O camarada estava frequentando a igreja, já tinha quase 1 ano. Ele estava me ouvindo falar isso por uns 7, 8 meses. Então o Espírito Santo estava trabalhando com ele. Por isso que eu falava tanto na igreja, botava a igreja de joelho para orar, a gente jejuava por isso. Eu não sabia que Deus estava trabalhando com um homem dentro da igreja. Resultado: 5 anos e meio de financiamento, 25 milhões, e nós pagamos. Nós quitamos ano passado a essa propriedade. Temos lá uma obra muito grande, agora vamos entrar numa nova fase para expandir ainda mais, fazer um prédio maior, e o centro de convenções é o nosso antigo templo, também está pago. Também está pago. A propriedade antiga deve valer uns 9 milhões, por aí, e a propriedade nova deve valer uns 50 milhões. Quero te dizer que Deus continua sendo Deus. E o Deus da Igreja Presbiteriana Betânia é um Deus de milagres. Vocês são um milagre. Esse milagre aconteceu na nossa vida lá. E esse milagre, ele tem que agora se multiplicar na nossa vida e na de vocês. E é por isso que eu estou aqui. Agora, entrando no texto, as pessoas me perguntam: qual é o segredo? Porque muitas igrejas tentam multiplicar e não multiplicam. Muitas igrejas tentam avançar e batizar muito. Ano passado, nós batizamos 1.080 pessoas. Todos que a gente batizou em células, todos fizeram um curso de batismo, e se a pessoa não é casada no papel, não batiza. É regra da gente.
Ah, mas outra igreja ali, ele aceita união estável. Eu respeito, eu não aceito. Então, todo mundo ali, batizado no papel, curso de batismo e membro de uma célula. Pastor, mas se não tiver em célula, não batiza na sua igreja, onde é que está isso na Bíblia? Não está na Bíblia, está na nossa igreja. Toda igreja tem suas manias, nós temos uma mania de cuidar bem. Como assim? Se você não tiver em célula, eu não vou cuidar bem. Se você não tiver em célula, porque você não pode, você trabalha a semana inteira, você estuda à noite, cuida da sua mãe doente no sábado, então você não pode estar em célula. Eu te entendo, você vai se tornar membro da igreja, normalmente. Agora, você, quando vem dizer que não quer estar em célula, mas quer batizar, eu tenho a chance de te explicar a importância da célula. E aí eu tenho a chance de mostrar para você que você é muito importante para a gente, que nós amamos o irmão. Mas se eu não tivesse essa regra, você não estaria aqui agora me dizendo. Irmãos, não estou dizendo que os irmãos vão fazer isso amanhã ou de hoje para amanhã. Estou dizendo a realidade da gente anos depois. E hoje, se não tiver em célula, eu não batizo, a não ser que tenha uma explicação. Porque se ele quer batizar e não quer estar sendo cuidado, pastoreado, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, aqui não acontece não, mas lá no Rio acontece. A pessoa sai da igreja e fala assim, ninguém me ligou. Aqui não tem isso não, mas lá tem. Ninguém me ligou, ninguém se importa comigo, o pastor, aí o meu nome já entra, né? Então, para ele não lembrar de mim no lado negativo, eu quero cuidar dele no lado bem positivo. Eu quero que ele seja bem cuidado. Ele vai para a célula. Ah, mas eu não gosto de célula. Então, você não gosta do céu? Porque você não gosta de comunhão com os irmãos. Lá vai ter comunhão com os irmãos, então é melhor você ficar. Ó, o inferno é legal, porque lá no inferno você não vai ter comunhão com ninguém. Você vai para o inferno. Irmãos, as pessoas têm que fazer uma escolha. Aí eu amo essa igreja. Você não pode amar uma igreja, não ama uma visão. Pastor, eu te amo, eu amo essa igreja, mas eu tenho mais discordância. Olha só, você nem me ama e nem ama a igreja, você não pode me amar e amar a igreja e não ama a visão que Deus me deu para essa igreja. Tem coerente, tem alguma coisa errada nisso, não está batendo uma coisa com a outra. É que nem Miriam fala, Moisés, Deus te chamou e tudo, mas eu tenho uma discordância, foi bom para ela? Não, nós temos que ouvir opiniões, nós não somos ditadores, nós temos que ter relacionamento. Agora, você discordar de uma visão que trouxe uma igreja de 20 e poucas pessoas, em menos de 15 anos, para mais de 9 mil, você tem que ter uma solução melhor, então, Agora, nós estamos negociando a mensagem, nós estamos deixando de pregar o evangelho, nós estamos deixando de confrontar o pecado. Não, então, irmã, então me dá uma proposta melhor. Se você não tem uma proposta melhor, então não gera outra visão, porque uma visão vai dar divisão. Irmãos, vocês são os líderes aqui, vocês têm que estar muito unidos na visão, senão não vai. Mas é meio cansativo, odeio essas coisas de cansativo. O cara vai para o samba, de lá ele vai para o pagode, de lá ele vai para a boate, e ele não está cansado. E nós estamos cansados o tempo inteiro, porque fazemos uma reunião numa casa, porque ligamos para um irmão, porque fazemos um gabinete. Que coisa, conversa fiada. As desculpas para não fazer a obra de Deus são inúmeras. Por isso que nós temos a pior geração de crente, que é a geração mimada. Quer sermão bom, quer música boa, já tem 3 anotações para me te criticar depois, para comentar, pastor, até olha, foi até bom ele ter vindo, mas é assim que a gente faz. Irmãos, qual é o segredo? A multiplicação é respaldada na grande comissão. Jesus mandou que a gente salvasse o mundo. A multiplicação em si não é um desejo da minha vaidade ou da sua vaidade, não é um alvo humano, não é um desejo de poder, de visibilidade. A multiplicação é atender o chamado de Cristo. A multiplicação é ser coerente
com aquilo que a Bíblia declara sobre a igreja. Porque Deus amou o mundo. Cada pessoa que passa da porta dessa igreja aqui é alvo do amor de Deus. Cada morador desse bairro é alvo do amor de Deus. E nós temos que salvar. É o nosso legado, é o nosso chamado. Nós temos que levar a mensagem. A multiplicação é atender ao chamado de Cristo, é obedecer ao Senhor, é alegrar a Cristo, é povoar o céu. Alguns adoram citar que não estão preocupados com os números, mas com a qualidade. Conversa fiada. Um pastor que não quer que a igreja cresça é mentiroso. Não estou preocupado com isso. Mentira. Não, eu quero saber da qualidade. E qual é a qualidade que não gera quantidade quando é reino de Deus? Os crentes tudo avivado, pregando o evangelho e a igreja não cresce. Grande qualidade. E a gente se refugia nas mentiras para não admitir que a gente não está querendo ter a pegada, ter o envolvimento, ter a entrega que o evangelho precisa. Eu conheci um pastor, ele não quero esses modelos, não sei o que lá, é qualidade. Mas calma aí, os batistas, os presbiterianos não têm essas coisas. Mas nós temos união de homens, mulheres cristãs em ação. Isso não é um modelo? Isso é um modelo. A reunião de adolescentes, lá, nós tínhamos lá os embaixadores do rei, as mensageiras do rei. Não é um modelo? A escola bíblica de manhã, depois do culto, não é um modelo? Não é um formato? Está na Bíblia, ó, faça a escola bíblica assim, com a revistinha tal. Não, é um modelo. E qual o pecado nisso? Nada. Não foi maravilhoso na nossa vida? Não foi uma benção? Eu fiz essa escola bíblica todinha. Eu fiz aquela revistinha toda da JUERP, né? Junta de Educação Religiosa, da Convenção Batista Brasileira. Então, não foi benção na minha vida, mas é um modelo. E os modelos vão se aprimorando, sim ou não? Ou você ainda está só com o telefone fixo? Hein? Nada de inovações. Não, você tem celular agora. Você não tem celular, você tem smartphone. E o irmão é especialista em selfie hoje. E o irmão manda musiquinha, manda recadinho, manda filminho. Tudo. Olha só, mudou. É um outro modelo de comunicação, sim ou não? Quantos aqui tem TV a cabo? Quantos aqui acessam Netflix? Quantos aqui vêm em seriado? Irmãos, todos nós estamos mudando nossos modelos de vida em tudo. Quantos aqui acessam suas contas bancárias, indo ao banco, ficando na fila, para saber o seu saldo? E chega no caixa e fala assim, vê para mim quanto que eu tenho na minha conta. Quem faz isso aqui? Só que ele está com muito tempo. Gente, a gente vai na internet, puf, e vê tudo. Aplica para cá, aplica para lá. Meus amados, não é mais desculpa da inveja, ou da vaidade, ou da preguiça, a gente falar que a gente não quer quantidade. A multiplicação é a conexão da célula com a grande comissão. Numerolatria é pecado, mas numerofobia também é. A natureza tem um conceito de multiplicação. As folhas, as flores, os frutos, os animais, tudo se multiplica, sem que precisemos dar qualquer ordem. Um bebê que é gerado por nós, o bebê é gerado, o que acontece com ele? Ele cresce. Você não precisa falar assim, ó, cresce. Não. É natural, deu comida, ele cresce, é natural, o crescimento é algo natural, a própria revelação de Deus mostra o crescimento. A igreja, ela tem uma ordem de Deus, o crente fiel, a igreja fiel se multiplica naturalmente. O pastor Eibe Huber, que é o líder do MDA, né? Que é o discipulado A1, ele é um dos grandes precursores dessa visão. O pastor Eibe diz assim, ovelha sadia dá cria. Ovelha sadia da cria. Se não está dando cria, não está sadia, está doente. Queridos, eu penso na nossa igreja, nós estamos com 950 células.
Eu penso até o final do ano o quê? Nós vamos romper a barreira das 1.000 células. E daqui a um tempo nós vamos vencer a barreira das 10.000 células. Esse ano nós vamos passar de 10.000 membros. E ano que vem nós vamos passar de 12.000 membros. E daqui a pouco vamos passar de 15.000 membros. É isso mesmo. Ah, mas eu não me sinto vaidoso por querer que o reino cresça, não. Porque no dia que Jesus foi para a cruz, ele não morreu por meia dúzia. Ele disse que ele estava morrendo pelo mundo. O princípio dele é de abrangência. O princípio dele é de longo alcance. Nós queremos ver a obra de Deus ou não. Você acha normal uma igreja com 100 membros, tem 10 anos? 10 anos atrás, tem quantos membros? 100. 10 anos depois, quantos membros você tem? 100. Ah, pastor, mas é uma perseguição religiosa, estou matando os crentes e tal. Tudo bem, mas não é o caso do Brasil? Não é o caso do Brasil. Irmãos, essa igreja está falhando sim. Essa igreja não está antenada em como desenvolver o seu trabalho sim. O Senhor quer salvar nossas cidades. Por isso, eu quero fazer algumas considerações importantes sobre multiplicação e depois a gente abre para as perguntas. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6, de 30 a 44. Marcos 6, de 30 a 44. Você conhece esse texto da multiplicação dos pães? Diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos que ouviram retirar-se, tendo-o reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Irmãos, você conhece esse texto, não preciso detalhar muita coisa. Os discípulos estavam exaustos, os apóstolos estavam exaustos, a multidão os segue. Jesus fala: vamos pegar um barco aqui, vamos para o outro lado para dar uma descansada. Alguém avisa: eles estão indo para o lado tal. O pessoal começa a correr e vai para lá. Quando eles chegam na praia, está uma multidão sedenta de ouvir. Eles estavam mortos e cansados, mas como não atender a demanda da multidão? Jesus começa a ensinar, a pregar, a ministrar a vida deles. E meus irmãos, o que acontece? Lá pelas tantas alguém vem e diz: Senhor, libera a turma, eles estão há horas aqui ouvindo, estão mortos de fome. Não tem comida. Jesus fala assim: vocês têm que dar comida para eles. Deem-lhes voz de comer. Eles dizem: Senhor, para começar, que não tem padaria fácil por aqui.
Para começar, que não tem dias que pão aqui. Segundo, o senhor tem noção, para esse povo todo aí, 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças, essas 10.000 pessoas, o senhor tem noção quanto que é de dinheiro para comprar isso aqui? Onde é que nós vamos arrumar esse dinheiro para pagar essa conta toda? Jesus fala, o que tem aí? Ele fala, 2 peixinhos, 5 pães. Fala, senta todo mundo, divide em grupinhos aí. Eles sentam, dividem em grupinhos, Jesus começa a multiplicação. E diz o texto, você sabe, que todos comeram, no final, ainda sobraram 12 cestos. Qual é a conclusão que eu chego? A conclusão é que multiplicação, que todo mundo pergunta, qual é o segredo? Multiplicação é milagre. Multiplicação é milagre. Os segredos que eu possa revelar aqui, eu posso falar de estratégias, não resolve o problema da Betânia. Podem corroborar, podem ajudar. Como com vocês, eu aprendo muita coisa que pode me ajudar. E isso é muito bom, essa troca. Eu quero ouvir mais, pastor Theo, pastor Josué, eu quero ouvir, eu quero saber mais dos irmãos. Mas, o primeiro princípio que você precisa entender é que multiplicação é milagre. Não tem explicação. Qual é o método? Olha, se você reunir em grupos de 50 e botar numa grama, então você faz uma oração de 3 pontos e invoca o Espírito Santo desse jeito, pronto, o pão multiplica e o peixe multiplica. O grande princípio é que multiplicação é milagre. Se os jovens aqui quiserem multiplicar suas células, se os adultos aqui quiserem multiplicar suas células, os adolescentes quiserem multiplicar suas células, as células de criança, meus irmãos, nós vamos ter que depender de Deus, e buscar a Deus, e clamar, e orar por essa turma, porque multiplicação não é só você fazer a cartilha, é milagre. É milagre. Eu vim te dizer que Deus quer fazer esse milagre na sua vida. Deus está muito empolgado de operar um milagre na sua célula, na sua rede de células, nessa igreja. Aliás, os irmãos já têm multiplicado, os irmãos já têm várias células, glória a Deus por isso, mas Deus quer levá-los para um outro patamar, mudar de fase no PlayStation divino. Deus quer operar algo a mais. Como? Meus irmãos, por que o milagre da multiplicação aconteceu? Eu tenho 3 respostas. Primeiro, porque havia muita compaixão pelas necessidades das pessoas. Você lê no versículo 34, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. É muito difícil ver um homem passar de BMW e ver uma ovelha sem pastor. É muito difícil ver uma mulher vestida de mãe de santo, fazendo macumba na sua porta, e você vê uma ovelha sem pastor. É muito difícil ver pessoas arrogantes, que tentam pregar a ideologia de gênero, que tentam destruir os conceitos judaico-cristãos, que tentam destruir as famílias, e você olhar para eles como ovelha sem pastor. É muito difícil olhar um vizinho arrogante, que nem te cumprimenta no teu prédio, que passa por você, finge que nem vê, que no máximo quando dá um oi, e você vê ali uma ovelha sem pastor. E por causa disso a gente não tem compaixão. Compaixão. O tempero do peixe que multiplica é compaixão. O milagre aconteceu quando Jesus resolveu ofertar às pessoas tudo que tinha. Eles estavam mortos e cansados também. Eles estavam saindo de um lugar para o outro por cansaço. Ele decidiu, nesse momento, por compaixão, tentar atender a necessidade deles. Nossa motivação tem que ser a compaixão. Eu imagino Jesus olhando as mães que estavam ali sentadas, com aquela roupa simples, mulheres suadas, a testa franzida, um menino no peito, mamando. Algumas delas abandonadas pelo marido. Jesus olhou para aquela mulher e ele viu ali uma mulher sofrida.
Eu fico imaginando Jesus olhando para ali e vendo alguns homens que estavam ali, e ele falando, aquele cara, ele está desempregado, foi mandado embora, ele não sabe se vai ter o pão de cada dia para levar para a família dele semana que vem, porque o dinheirinho que ele tinha está acabando. Jesus teve compaixão. Jesus olhou para uns meninos que estavam ali sentados, e falou, olha o menino quietinho me ouvindo, nem sabe quem é o pai. A mãe dele, prostituta. Ele não sabe quem é o pai. Esse menino está ali, ó, para me ouvir, querendo saber como é que ele vai viver o reino de Deus, como é que ele vai ter as promessas de Deus, como é que ele vai ter intimidade com Deus. Jesus olhou para ele, teve compaixão. Ele viu ali mulheres que foram abusadas por um parente próximo, contaram para a mãe fez vista grossa, não conta isso para ninguém, isso é invenção da sua cabeça, e aquela moça cresceu sua vida inteira com essa dor da sua mãe, permitir que ela convivesse com um parente próximo que a molestava. Essas histórias estão dentro das nossas igrejas, ou não? Jesus olhou para aquela mulher que teve pena dela, teve compaixão dela. Ele viu ali moças solteiras que nunca receberam um abraço de um pai. E o primeiro safado espertalhão que deu um abraço nela, ela faz o que ele quiser e ela arruina a vida dela. Jesus viu a dor das pessoas. Ele não viu a aparência, ele não viu o estereótipo, ele viu a dor, ele viu a profundidade, e quando ele viu aquilo ali, ele teve o quê? Compaixão, e ele decidiu, se não resolver tudo, pelo menos hoje saberão que alguém se importa com eles. Se eu não resolvo tudo aqui agora, pelo menos eu vou dar para eles um pão com peixe, um McFish. Eles vão saber que eu me importo com eles, eles vão saber que eles são importantes para mim, eles vão saber que eu tenho amor por eles, eles vão saber que eles podem continuar me procurando, que eu tenho pão de cada dia para dar, eu tenho a necessidade a ser suprida na minha mente, no meu coração, e eu tenho poder para suprir essa necessidade. Queridos, a igreja é o espelho do seu líder. Líderes cheios de compaixão fazem suas células multiplicar. Líderes apaixonados por pessoas fazem as pessoas se tornarem apaixonadas por pessoas. Eu sou um viciado em conversão. Eu nunca fumei maconha, eu nunca fumei cigarro, eu nunca bebi bebida alcoólica, eu nunca aderi a nada disso, nunca. Meu vício é gente se convertendo. O barulho mais gostoso na minha vida é tipo, é porque a gente é batista, né? Aqui o barulho é diferente, cada batismo é diferente. Gente, nós adoramos batizar, nós somos apaixonados por isso. E as pessoas vão vendo isso, e elas vão se encantando com isso. Ei, você é o espelho de Deus para essas pessoas. Você que reflete a glória de Deus para essas pessoas. Você tem que mostrar compaixão. Um menino que eu conheço, o pai dele foi meu professor de escola bíblica dominical, e o pai dele é um homem de Deus, E esse menino, o Thales, ele foi para um país de perseguição religiosa, como missionário da Junta de Missões Mundiais há pouco tempo. Ele foi pregar na Ilha do Governador, na igreja onde meu pai é pastor emérito. E aí, ele chegou lá, e ele pregou, e ele falou que estava indo para um país, com a mulher dele, os filhos dele, um lugar de perseguição, que ele poderia ser descoberto, se ele fosse descoberto, ele seria preso, e tal. No final do culto, a minha mãe está perto assim, e vem uma mulher falar com ele, você está indo com a sua família para esse país tão perigoso, você pode ser preso, e ela falou assim, eu não sei como que você consegue ir. Minha mãe falou que estava do lado assim, disse que quando a mulher falou isso, eu não sei como você consegue ir, que a lágrima desceu no olho dele assim, ó, e ele falou assim, eu não sei como você consegue não ir.
Compaixão. Compaixão. Eu não sei quantos viram um documentário que passou na Rede Globo de uma cadela chamada Lilica, lembra disso? Uma mulher dava uma comida para a cachorra, o cachorro ficava lá, dava comida. A Lilica comia, depois pegava o saco plástico, mordia na beirada do saco plástico e saía com o saco plástico. A mulher via aquilo e falava assim, ué, essa cadelinha, ela leva comida para comer depois, olha só, ela come e ainda leva o resto. Até que um dia, até que a mulher começou a fazer o seguinte, dava comida, depois pegava uma outra sacolinha e amarrava, para a Lilica levar mais facilmente e não cair no caminho, que às vezes caía. E ela pensava, depois a Lilica vai rasgar e come em algum lugar. E todo dia a Lilica fazia isso. Um dia a mulher seguiu a Lilica. E quando seguiu aquela cadela, vira-lata, chegou num ferro velho. E a mulher foi de longe seguindo. E quando chegou lá, a Lilica com aquele saco de comida na boca, a Lilica faz assim, ó, solta. E os outros cachorros do ferro velho vêm para comer. Aquela cadela, isso está na internet, pode bater Lilica que você vai ver esse vídeo, prepara para chorar. Ela comia e lembrava que ela tinha uns amiguinhos dela, os parceiros dela, passando dificuldade, e uma cadela levava comida para os seus companheiros. Até quando um cachorro vai ter que ensinar para a gente como é que vive? Até quando a gente vai ser menos racional que uma cadela, que tem compaixão, que tem preocupação, que tem responsabilidade social, que é isso, com os seus companheiros. Em segundo lugar, sabe por que teve multiplicação ali? Porque tinha um líder desafiador. Meus irmãos, Jesus dá um desafio para os caras. Tem uma multidão. Ele vira e fala assim, dá comida a vocês, velho. Dá comida. Mas como que nós vamos dar comida? Se vira, dá comida. Mas nós não temos padaria aqui, não tem entrega rápida, e nós não temos dinheiro. Jesus falou, dá comida. Vocês têm um desafio. Sabe por que muitas vezes a igreja não multiplica? A célula não multiplica? Porque nós não desafiamos. Nós temos tanto medo das pessoas se sentirem muito provocadas, das pessoas se sentirem ofendidas. É muita pressão, é muita pressão, é muita coisa. A gente não desafia. Mas Jesus desafiou a que eles alimentassem 10.000 pessoas sem ter um pedaço de pão. O desafio era maior. Querido, se a igreja não tem um desafio maior do que ela não precisa de Deus. Vocês estão fazendo uma obra aqui do lado. Se for para fazer essa obra do jeito normal, é só os irmãos indo dando dízimo, tal, a sua ofertinha, aos pouquinhos vai fazendo, e tal. E, filha, você está aí. Que prédio bonito, parabéns. Agora, se o desafio dos irmãos é maior que os irmãos, é a hora que Deus entra em cena. Na nossa igreja, nós temos esse sentimento, irmãos. Pastor, mas você é um pastor insatisfeito? Não, satisfeito sempre, conformado jamais. Se você for satisfeito que a sua célula tem 10 pessoas, legal, poxa, tem 10 pessoas, que bom. Agora, conformado não, você quer que a sua célula chegue a 15 e vai multiplicar, e você vai agora ter 2 células, e você vai cuidar muito bem dessas células, e você vai levar a glória de Deus, e você vai ver gente que estava na macumba, gente que estava no adultério, gente que estava na depressão, sendo líder também, e cuidando de vidas, pastores formados pelas suas mãos. O desafio tem que ser maior que você. O orçamento da igreja, o projeto da igreja, as metas da igreja tem que ser maiores do que ela. Por isso que a gente tem metas lá na igreja. Meta, coisa empresarial. Ei, deixa eu te falar uma coisa.
A empresa que tem que nos copiar. A referência para o mundo somos nós. Por isso que vem uns caras aí, pega a Bíblia lá e faz uns livros sobre o maior psicólogo do mundo, o maior estadista da história, a maior pedagoga da história, e ganha milhares de dólares em cima das histórias da Bíblia que você sabe de qual é salteado, e você não teve a iniciativa de escrever o tal do livro. Aí o ímpio escreve um livro em cima da vida de Neemias, de Daniel, de José do Egito, de Jesus, de Maria, ganha rios de dinheiro, e ele nem crê naquela palavra. Meus irmãos, nós temos que entender que nós é que somos referência para as empresas, e nós empresas para a gente, eles têm que fazer benchmark com a gente. É muito empresarial ter meta, não. Deixa eu te falar, meta não atingível já deixou de ser meta, já é princípio da administração. O que a gente tem que entender é que na vida tudo é matemática. Como assim, pastor? Tudo é matemática, tudo. Matemática é aferidor de qualidade. Quando eu boto uma meta de cada célula multiplicar uma vez por ano, eu estou dizendo, vem cá, quantos vocês são? Somos 8. Vocês têm um ano inteiro para vocês ganharem 7 pessoas para Jesus e vocês se multiplicarem. É uma meta. É uma meta plausível, é uma meta natural. Meus irmãos, a matemática te diz tudo. Se eu não tiver um aferidor, eu estou achando que estou abafando e não estou. Por exemplo, eu falo do seu casamento só com matemática. Se eu perguntar assim, quando foi a última vez que saiu só você e sua mulher? Sem filho. Para jantar, para vocês se curtirem, ou para comer um cachorro quente na praia. Quando foi? Eu consigo te falar como é que é o relacionamento de vocês. Se eu perguntar quando foi a última vez que você falou, eu te amo para sua mulher, olhando no olho dela, não na hora da renovação de voto da igreja, vira para ela e fala, não, nessa hora não. Aí o cara fala, eu te amo, nessa hora não. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você saiu com o seu filho para bater um papo com ele? Que você parou para perguntar sobre a escola dele? Olha, matemática, com números, a gente diz tudo. Quando você vai tomar um remédio, o cara fala o que para você? Vai lá e compra um remédio tal e toma. Não, se não tomar na medida, você morre. Até determinada medida é cura. Depois de uma medida, é morte. E menos que uma medida, não muda em nada a sua vida. Sim ou não? E na igreja nós queremos atingir grandes lugares sem ter metas definidas de onde nós queremos chegar. Porque nós temos medo de parecer com a empresa. Faça-me um favor. Foi contado aqui, tinha 5.000 pessoas, sim ou não? Quem mandou contar? Quem era o chefe dessa reunião aqui? Jesus e depois dele quem? Os apóstolos. Um deles contou. E registrou aqui, tá? Ah, mas quando Davi contou o seu exército, olha só, a gente pega uma coisa em outro contexto, em que a vaidade era a questão, aqui não é essa a questão. E a gente quer colocar números como sendo coisa do diabo. Meus irmãos, as metas, os desafios fazem as pessoas participarem de algo que as anime, que as motive. Quando elas vencem uma meta, elas dizem, consegui. Eu tenho uma ex-cabeleireira de comunidade na minha igreja, a Mara. Hoje, ela é uma líder de célula com mais de 70 células. Eu tenho uma jovem de 22 anos, que ela tem 45 células. São vários, estou lembrando de uma aqui. Eu tenho lá na igreja um camarada que ele era cabo do exército. Enfermeiro ainda, pensa num cara que não manda em ninguém, porque na enfermaria é só ele e um recruta. Esse camarada foi para uma célula, ele começou a se animar com a célula, eu comecei a reparar. Falei, rapaz, esse cara é determinado. O que eu fiz? Falei, você quer ser discipulado por mim? Ele falou, eu quero, eu torço para ele ser discipulado. Eu falei, toda terça-feira, 8 horas na minha casa. 8 horas ele estava lá, fazia o discipulado comigo, depois ele ia para o trabalho dele.
Sabe o que aconteceu? Aquele camarada hoje é pastor de umas 130 células. É um dos pastores de rede junto comigo. É um pastor amoroso, é um cara determinado, fala bem, se expressa bem, dirige bem, aconselha bem. E lá no exército, a única coisa que ele aprendeu, que ele usa hoje, é a disciplina e a obediência, que falta para muita gente, principalmente para os batistas, não dos presbiterianos. Não, vou fazer do meu jeito. E aí quer fazer do seu jeito e não dá um resultado. Um dia um rapaz veio fazer uma crítica para mim. Ele falou assim: é que nessa igreja todo mundo pensa que é pastor. Eu falei: meu Deus, é isso. É isso. Ele agora falou o que eu queria ouvir. Nessa igreja todo mundo pensa que é pastor, porque o tempo inteiro eu trabalho com todo mundo, desafiando a ser pastor. Eu acredito em mulher pastora, homem pastor, criança pastora, velho pastor, pastor. Se não é oficial, se não vai ser reconhecido, não é isso não, é atividade pastoral, você está entendendo? É apoio pastoral. Não estou falando de ser ordenado por um concílio, não estou falando disso não, estou falando da função pastoral. Acho que todo mundo pode cuidar de alguém, todo mundo pode pastorear vidas, todo mundo, porque a Bíblia diz: ide e fazei discípulo. Fazer dá trabalho, fazer dá trabalho, não diz ide pregai, não, isso é um ponto só, depois fala ide fazei, construa essa vida, trabalhe nessa vida, motive essa vida, arranca os carrapatos dessa vida, joga remédio nas feridas dessa vida, levanta essa vida. Não é mole não, gente. Queridos, em último lugar, por que teve multiplicação ali? Porque alguém se dispôs a fazer um sacrifício. O menino pegou 5 pães dele e 2 peixinhos. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem deu para ele 5 pães e 2 peixinhos? Quem foi? A mamãe dele. Filho, se a gente está indo lá ouvir Jesus, né? Meu filho, faz o seguinte, estou fazendo um lanchinho para você aqui, botando a sua merendeira. Você vai para lá e você come lá os 5 pãezinhos, os 2 peixinhos que a mamãe mandou. Não tem 3 peixinhos a mais para botar no pão não. Mas você come um pãozinho puro mesmo, depois come um peixinho, depois você come um pãozinho puro e outro com peixinho. Você vai assim, filho, não fica com fome não, tá bom? Tomara que você consiga água, né? Porque não tem a garrafinha para você carregar. Aí o menino sai de lá, aí vem alguém e fala para ele assim: ei, alguém tem comida aí? É para Jesus. O menino fala assim: para quem que é? Para Jesus. Eu tenho. Se fosse o seu neto, ou o seu filho, ou o seu sobrinho, ou o seu primo espertinho, aquele mais espertinho da família, ele fala assim: fala para Jesus que eu divido com ele. Eu divido com ele. Eu fico com 2 pãezinhos e 3 pãezinhos e um peixinho. Ele fica com 2 e um peixinho. Mas não, o menino pega e fala assim: olha, pelo que eu estou aprendendo aqui, pelo que eu estou vivendo aqui, pelo que eu estou sentindo aqui, eu não quero nem sair daqui, eu não quero nem saber de comida, eu quero agradar esse Jesus, ele é diferente. Alguém decidiu renunciar por Cristo. Alguém decidiu passar fome por Cristo. Alguém decidiu abrir mão do presente da mamãe por Cristo. Alguém decidiu ficar com uma vida indefinida. Quando é que eu vou comer de novo? Por Cristo. Tem havido multiplicação na sua célula? Sua mente é focada em levar os perdidos a Jesus? Você está disposto a um sacrifício por isso? Para alimentar uma multidão, um menino sacrificou. A minha pergunta é se para alimentar com o Espírito Santo a vida de alguém, você está sacrificando. Irmão, deixa eu te falar, não tem reino de Deus sem sacrifício. Vim para uma igreja bonita dessa, com pastores maravilhosos, sentar na poltrona confortável dessa, ouvir um bom sermão, uma boa música. Isso aí, irmãos, deixa eu te falar com sinceridade, não precisa nem ser crente.
Porque a palavra é muito boa, e o ambiente é muito bom, e o povo é muito legal. E as festas da gente são agradáveis, e ninguém mexe com a mulher do outro, e ninguém mexe com o marido do outro, e ninguém fica roubando ninguém. Olha que ambiente agradável. Ele estava lá naqueles pagode maluco dele lá, mexia com a mulher dele, batia nele, puxava dinheiro da carteira dele. Aqui não, aqui é um ambiente tranquilo, maravilhoso, pessoal alegre, pessoal educado, pastor inteligente, uma mensagem maravilhosa, uma coisa boa. Não precisa nem ser crente, não. O lugar convidativo. Mas é o sacrifício que me diz quem está conectado com o Mestre. É o sacrifício que me diz quem tem identidade com a cruz. Aliás, tem um povo que prega a mensagem da cruz, da reforma, são os presbiterianos. Mas nós não podemos só pregar. Nós temos que sacrificar e viver. Um rapaz lá da nossa igreja pediu demissão do trabalho, cortou os custos dele. Em um ano, ele está com 14 células. Ele falou: eu vou ser pastor. Está com 14 células. Tem uma menina lá da igreja. Essa menina, ela até trabalhou na Junta de Missões Nacionais. Ela, acho que tem 2 anos. Ela está com 20 e tantas células. 2 anos e pouquinho. Irmãos, o início da nossa igreja foi muito difícil. Hoje é bonito contar uma história, né? Poxa, caminhando para 10 mil membros esse ano, tudo. Mas deixa eu te falar. Muitas vezes, eu estava na janela, num apartamento que me cederam. Foi um apartamento cedido. Eu ficava na janela assim, e eu não tinha nem por onde começar. A nossa igreja, 2/3 da igreja era de uma comunidade carente, da Tijuquinha. E 1/3 era da Barra Recreio de Jacarepaguá. Agora, o pessoal da Tijuquinha não tinha conexões na Barra. Como é que eu ia convidar as pessoas da Barra? Eles não tinham amizade para a Barra. Os 7, 8 do contexto Barra Recreio é que tinham conexões, e esses eram extremamente conservadores. Pensa numa igreja desse tamanhozinho, cheia de problema. Difícil demais. Eu ficava pela janela falando assim: Senhor, se eu vim para o Rio de Janeiro porque eu ia ficar mais perto do meu pai e da minha mãe, se eu vim para o Rio de Janeiro porque eu entendi errado, o Senhor me perdoe. Porque a coisa não avançava. Eu estava ali naquele início empolgadão, mas falando: meu Deus, estou sozinho demais. Sabe quando você está sozinho demais? Deus, se eu errei na interpretação, o Senhor sabe que eu errei. Eu não fiz de cabeça preparada para isso. Não, eu errei. Se eu errei, o Senhor me perdoe, mas o Senhor me abençoa então. Me abençoa porque eu só errei. Eu não quis errar. Eu só não entendi. Eu achei que o Senhor tinha me mandado para a Barra. Tem misericórdia, me ajuda. As lágrimas desciam, chorando e orando. Muitas vezes, eu fui para o Barra Shopping. Eu entrava de um lado do Barra Shopping, porque eu morava num prédio perto do Barra Shopping. Eu entrava de um lado do prédio, do Barra Shopping, e eu ia até o final do Barra Shopping, procurando gente para convidar para a igreja, orando: Senhor, me mostra alguém para levar para a igreja. Me mostra alguém para levar para a igreja. Tem misericórdia, Senhor. Sabe que você lutar sozinho? Aí achava uma pessoa: oi, tudo bem? Olha, eu fiquei 5 anos e meio fora do Rio, eu estou de volta no Rio. É mesmo, eu estou pastoreando aqui na Barra, ali, em tal lugar. Aí dava endereço, aí ninguém ia. Quando ia, chegava lá, via aquele lugar horrível, fedido, sujo. Teve um pastor que foi meu professor no seminário, que quando ele passou por mim, ele foi lá me visitar, que ele viu a minha condição lá. No final do culto, ele falou assim, bateu no meu ombro e me deu aquela palavra de ânimo mesmo, falou assim: eu vou orar muito por você. Aquele dia eu falei assim: pastor Elias Werneck, eu vou orar muito por você. Aquele dia eu falei assim: ele viu, está com pena de mim. Meus amados irmãos,
Nós temos que ser otimistas. Sacrificar e saber que o sacrifício tem resultado. Quando meu telefone celular tocava, eu falava assim, é uma benção chegando, é milagre. A maioria das vezes era problema. Mas quando tocava o telefone, eu falava, alguém vai dar uma oferta para a igreja, é alguém que está vindo para a igreja, é alguém que está falando que vai indicar alguém lá do outro bairro para vir para a nossa igreja, é um milagre chegando. O Rannes está aqui, o Rannes é a pessoa que mais me substitui no púlpito da nossa igreja, é um filho para mim, e ele sabe, reunião nossa, palavra negativa eu não admito. Reunião nossa, nós somos resolvedor de problema. Qual o problema? O problema eu ouço. Agora, assim não vai dar, assim não vai dar. Como é que é? Não, reunião comigo não existe isso. Porque eu não aceito que ninguém tire de mim a convicção de que nós somos aquela menina dos olhos de Deus. Nós somos os vocacionados pelo Senhor, nós somos os multiplicadores, nós mudamos a história. Nós que vamos determinar o rumo de Niterói, da Barra da Tijuca, nós que vamos fazer isso, e ponto final. Então, problema a gente ouve, tem muito. Lá nós temos um monte, se quiser, até manda alguns para cá. Entendeu? Tem um lá, tem uns caras lá, então, assim, enfileiro. Olha, igreja boa, é Presbiteriana Betânia, cara. Você vai lá, o povo, olha, cara, você tem que ir lá. Você procura um homem lá chamado Pastor Tel. O problema, nós temos de rodo lá, um monte lá. Um tempo atrás descobrimos um estelionatário, cara. O cara estava lá na igreja há anos. Bandido. Tem de tudo. Irmãos, negativismo nem pensar. Se tem uma igreja que vai multiplicar até a volta de Jesus, é a minha igreja e essa igreja aqui. E é isso que nós temos que crer. E é isso que nós temos que viver. Se Deus chamou a igreja para brilhar, vamos brilhar. Chega de legalismo, chega de conservadorismo, de modelo. Ser conservador nas escrituras é uma coisa, no modelo é outra. Até que ponto você está disposto a ver a multiplicação com o seu sacrifício, com a sua compaixão? Que Deus nos abençoe, que Deus traga sobre essa igreja hoje um fogo, que o povo amanhã já vai sentir que alguma coisa aconteceu, e que essa glória seja derramada por toda a igreja, para que em devoção e ação, porque devoção sem ação é fogo estranho. Que devoção é essa que não leva a uma atitude? Todo homem devoto de Deus tinha atitude de coragem, de ousadia, sim ou não? Olha Paulo, Pedro, João, Jesus. Que a devoção sincera, que produz a ação de ousadia, tome a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Fica aqui. Teve alguma pergunta para o WhatsApp? Aqui é chique, né, cara? No WhatsApp é boa ideia, né? Bota as perguntas no WhatsApp. A gente vai deixar aquele microfone ali para o pastor.